Será que eu estou usando a linguagem de valorização que o outro gosta? Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí eu vou te perguntar, você usa a linguagem de valorização que o outro gosta? Aqui em casa eu tenho uma criança de 6 anos e o Henrique, eu aprendi qual é a linguagem de valorização que faz o Henrique se sentir amado. Por mais que eu faça 1000 coisas para ele, por mais que eu faça qualquer coisa pro Henrique, se eu não fizer o que ele gosta, ele não se sente amado por mim. Então, eu vou, antes de contar a linguagem de valorização do meu filho, o Henrique, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e comentar aqui qual é a sua linguagem de valorização. Gente, eu sou uma mãe solo, que tô lidando com essa nova fase da minha vida de estar administrando tudo, tô numa fase nova de estar estudando, aprendendo, transitando numa carreira nova, fazendo coisas novas, aprendendo muita coisa. Tudo isso num período curto de 3 anos após a morte do meu esposo. Então, além de fazer tudo isso, eu tenho o meu filho, o Henrique, que precisa da minha atenção, ele precisa de mim. E aí, por mais que eu faça um monte de coisa para ele, se eu não parar e fizer exatamente isso que eu vou te contar agora, ele não se sente amado. E sabe o que é a linguagem de valorização do Henrique? É palavras de afirmação e tempo de qualidade. Você sabia disso? Pois é, aqui em casa, se eu não parar num determinado tempo no dia e olhar nos olhos do Henrique, ficar em V0, ficar 100% focada nele, doar o meu tempo 100% para ele, eu posso comprar presente, eu posso fazer o que eu tiver que fazer, porque ele não vai se sentir amado. Às vezes eu saio com ele, faço um monte de coisas para ele e aí ele ainda fala assim: mamãe, para aqui comigo e vem conversar. Eu falo: meu filho, a gente já ficou o dia todo, a gente já fez isso. Mãe, mas você não parou e não conversou comigo. Por quê? Ele quer parar e olhar nos meus olhos. Ele quer que eu pare e olhe exatamente para ele, escute ele, conversar com ele. Ele ama conversar. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu tive que aprender, porque antes, gente, eu não sabia nem qual era a minha linguagem de valorização. A gente vive num mundo tão corrido, com tantas coisas para fazer, que a gente acaba não prestando atenção no outro, prestando atenção no que o outro gosta, do que agrada o outro. Nós estamos vivendo num mundo sem empatia. A gente só foca em nós, no que nós temos que fazer, no que nós temos que fazer durante o dia. E eu estava exatamente assim. E muitas das vezes eu fazia tudo, mas não o que o Henrique gostava. E o Henrique, ele é um menino que ele gosta de palavras de afirmação. Ele gosta de ser validado, de ser elogiado, por mais que se ele fizer uma coisa e eu não elogiar, não falar com ele, né, ele falar assim: ah, meu filho, você, parabéns, você tirou uma boa nota, sabe? Porque tem gente que fala assim, não fez mais do que sua obrigação. Eu falo: caramba, meu filho, você tirou uma boa nota porque você se dedicou, você se empenhou, você estudou para isso. E é assim que ele se sente amado. Ele gosta de ouvir isso. Então eu preciso falar isso para ele, para que na próxima ele tire uma nota ainda muito melhor. E aí ele se dedica, ele se esforça, ele estuda, sabe? E aí ele é um ótimo menino na escola. Mas se eu não falar nada, por exemplo, peguei a nota dele, tipo, não falei nada, ele vai falar assim: mamãe, você viu a minha prova? Aí eu falo: vi. E aí ele fala: e aí, mamãe? E aí por quê? Porque eu não falei. Então ele precisa ouvir, ser validado diante das notas. Então, mãezinha, se você tem uma criança pequena e se você perceber que seu filho precisa de palavras de afirmação,
cuidado nas suas palavras, valide seu filho, elogie seu filho, porque ele vai se sentir muito amado. Às vezes você dá um presente mega caro para o seu filho e o seu filho não vai se sentir amado. Por quê? Porque não é a linguagem de valorização do seu filho. E aí eu vou mostrar para vocês que além dessas duas que eu te falei, que é a do meu filho, existem mais outras palavras de afirmação, que é palavras de afirmação, tempo de qualidade e presente. Aí sim, se você tem uma criança ou se alguém na sua casa gosta de presente, você pode falar, você pode elogiar, você pode dar o tempo de qualidade para essa pessoa, que essa pessoa não vai se sentir amada. Ela vai se sentir amada se você chegar com uma bala para ela, com um bombom. Se gosta de um doce, chega com um brigadeiro, chega com um bombonzinho, chega com uma balinha, com qualquer coisinha, porque a pessoa vai se sentir mega feliz, mega amado, porque é a linguagem de valorização dessa pessoa. Outra linguagem de valorização é atos de serviço. A pessoa gosta de, por exemplo, eu aqui na minha casa, eu sou uma mãe solo, e se chega alguém aqui na minha casa, isso não acontece, mas é um exemplo, chega aqui e fala assim, vou lavar sua louça, que tá cheia de louça na pia. Aí a pessoa lavou a louça, eu vou falar, obrigada, e acabou. Eu não vou me sentir amada porque a pessoa lavou a minha louça, porque não é a minha linguagem de valorização, entendeu? Outra linguagem de valorização é toque físico. Essa pessoa precisa de ser tocado, ela precisa de abraço, ela precisa de beijo, ela precisa de carícias, ela precisa realmente de toque. Já viu essas pessoas que falam com você e fica te pegando, te tocando? De repente, essa pessoa é a linguagem de valorização dela, e por isso que ela tem esse toque de estar pegando nas pessoas. E aí a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter paciência com essa pessoa, porque ela gosta de ser tocada e acha que todo mundo gosta de ser tocado também, e às vezes não é a sua linguagem de valorização. Então, eu quero perguntar para você, qual é a sua linguagem de valorização? Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários o que te faz se sentir amado num dia, o que a pessoa precisa fazer para você verdadeiramente se sentir muito amado. E isso é algo que eu tô aprendendo, né, ao longo desse tempo, que parar e olhar nos olhos do Henrique, ficar em V0 com ele, que é a linguagem que faz ele se sentir amado. Por mais que eu faça 1000 coisas para ele num dia, se eu não olhar nos olhos dele, não der atenção para ele, ele não vai se sentir amado. Então, essa é a dica que eu quero te dar no vídeo de hoje, para que você pare aí, olhe ao seu redor, olhe para aqueles que estão do seu lado, na sua casa, e veja do que eles querem, o que eles precisam, tá? Assim como Deus fala, ame uns aos outros, e a gente precisa amar exatamente de como a pessoa gosta de ser amado. Cada um tem um jeito de se sentir amado, então a gente precisa ter esse cuidado para amar o outro da maneira que ele gosta, ok? Esse foi o vídeo de hoje, e lembre-se que Deus ainda escreve novas histórias. Inscreve no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.